inglês mais rápido. Nesse vídeo aqui você vai pegar o passo a passo para falar um inglês fluente. Hello guys, aqui é a Teacher Tamires, bem-vindo ao nosso próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar desse assunto polêmico. Chama o bobeiro, que a gente vai falar em como falar inglês mais rápido. E se você quer esse passo a passo para falar inglês mais rápido, fica aqui até o final do vídeo, beleza? Mas antes da gente falar desse passo a passo, eu tenho 3 coisas que eu quero que você saiba. Primeiro, não existe atalho. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que praticar. Essa parte aí não tem como cancelar, tá? Tem alguns macetezinhos que você pode fazer para te ajudar a chegar lá com mais facilidade, com mais tranquilidade, mas não existe atalho. Segundo, vai demorar mais de 3, 4, 6 meses. Não acredite que fala pra você que você vai aprender inglês em 3 meses. Gente, imagina o tanto de estrutura que tem no inglês, o tanto de verbo que existe no inglês, presente, passado, futuro, o quanto de coisa que tem, quanta expressão idiomática tem no inglês. Não é possível que vocês não façam um cálculo, não dá. Em 3 meses a gente tem aí 12 semanas, em 4 meses a gente tem 20 semanas. Como, gente? Não é possível. Ah, Tede, mas eu conheço fulano de tal que viajou pra fora e lá ele ficou estudando todo dia. Pode ser que ele tenha um certo domínio do inglês, pode ser que ele vá na lanchonete, ele já saiba se virar, pode ser que ele bata o carro e ele já consiga resolver, pode ser que ele já consiga resolver o problema sozinho, mas ele não fala de tudo e qualquer coisa. Ele talvez ainda não consiga passar numa entrevista de emprego com perguntas lançadas, mas também pode ser que tenha coisas que ele ainda não saiba resolver sozinho. Afinal, ele é um aprendiz. Em 6 meses você ainda está desenvolvendo o seu inglês. Você já conquistou alguma coisa, é claro, a gente não tem como negligenciar isso, mas você ainda está no seu processo de aprendizado, que vai levar mais tempo do que isso, independente de você morar fora ou não. Terceiro ponto, falar inglês não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que seu cérebrozinho aí, né, ele é expert em maquinar o mal. Ah, mas é difícil pra mim. Ah, mas eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo. Gente, qualquer coisa que exija um certo esforço de você, que exija uma certa paciência de você, o seu cérebro já vai falar pra você que é difícil. Porque o seu cérebro tá muito mal acostumado. Você, fulaninho, tá muito mal acostumado com as facilidades que a gente tem hoje em dia. Alguém lembra aí o tanto de tempo que demandava, o quanto de paciência demandava você baixar, fazer o download de um joguinho no Windows 95? Alguém lembra aí de quando você fazia trabalho de escola que você tinha que ir, comprar folha ao máximo, ir lá na biblioteca, se reunir com seus amigos e, né, fazer aquela capa e você ler alguns livros para você conseguir fazer? Então, hoje em dia a gente tem tanta facilidade que a gente esqueceu o que é demandar um pouco de esforço, demandar um pouco do seu tempo, tá? Então, pera lá, acalma o coração aí, segura o reggae que vai dar tudo certo, tá? E sabe o que mais que vai dar certo? Você dá um like aqui nesse canal, dá um like aqui, não esquece, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, tá esperando o quê? E ativa o sininho para você receber as notificações de mais vídeos como esse aqui. Então vamos lá, vamos falar aí do passo a passo para você falar o inglês fluente. Primeira coisa, você vai precisar se organizar. Não tem como você aprender o inglês de forma mais rápida, né? Você chegar mais rápido ao seu objetivo se você tiver tudo desorganizado. Você já tentou procurar alguma coisa na sua casa quando tá tudo revirado, tudo de ponta cabeça? É uma loucura, não é? Imagina você estudar inglês dessa forma, socando informação no seu cérebro aleatoriamente. Você vai precisar se organizar, beleza? Segundo, para você se organizar, você tem que ter um cronograma. Você tem que ter os tópicos que você vai estudar aí durante a semana. Você pode separar um dia aí, montar o seu cronograma, se preparar para o que você vai estudar durante a semana. Isso é super importante, faz muita diferença. Porque assim você vai ter a clareza do que você está fazendo. Sabe quando você está indo para um lugar que você nunca foi antes? Aí você tem que colocar lá no GPS o lugar para onde você está indo. Só que você também tem que colocar lá o lugar onde você está. Aí você já consegue ter uma noção de quanto tempo vai demorar, de mais ou menos como é o caminho. E assim que funciona o seu inglês. Você tem que ter clareza. Para você saber qual é o próximo passo, você tem que saber onde você está. Então, ter um cronograma vai te ajudar com isso aí. Então, ó, vou colocar aqui na lousa para vocês para ficar mais claro. Primeiro ponto, você vai ter que se organizar. Porque se você não se organizar, isso vai virar uma baderna, vai virar uma bagunça, você não sabe o que fazer, tá? O que lembra que você tem que ter um cronograma. Porque você precisa saber para onde você está indo, o que você já fez, que caminho que você já percorreu, quanto falta percorrer, o que você tem que revisar. O terceiro ponto que a gente vai falar para vocês é que vocês vão ter que ter
Disciplina. Porque se você não tiver disciplina para executar essa parada aqui, você também não vai chegar a lugar nenhum. É como se você colocasse no GPS o lugar que você tem que ir, vai falar, putz, que preguiça, cara, eu andei 5 minutos, puta, cara, acho que eu vou voltar. Então, ó, tem que ter a disciplina. Você vai ter que ter a disciplina para você poder estudar, a disciplina para você poder praticar e a disciplina para você poder revisar, tá? Marca aí esse EPR, que é IPC, é importante pra caramba, tá? Estudar, praticar, revisar. Porque aí você praticando, né, estudando, praticando, revisando um determinado assunto, você vai criar o que eu chamo de ciclo do empilhamento. Você vai empilhando estrutura, você vai empilhando o verbo, você vai empilhando o vocabulário. E nisso você fica, nesse ciclo sem fim. Estudar, praticar, revisar. E aí, nesse ciclo de empilhamento, é importante lembrar para você também que você tem que entender. Não basta só você estudar. Você tem que se fazer entender aquilo que você está estudando. Ah, não consegui entender dessa forma. Tenta estudar de outra forma. Tenta assistir outros vídeos. Tenta ver um outro material que te ajude a entender. Porque o passo de entender é muito importante. Lembra que a teacher falou? Ninguém consegue falar alguma coisa que não entende, tá? Beleza? E aí você vai ter que criar suas frases, aí você vai ter que praticar suas frases. E aí você vai aperfeiçoando, tá? Lembrando que é nesse ciclo aqui, ó, estudar, praticar, revisar. Vou mostrar pra vocês aqui de uma forma mais clara, porque eu tô falando pra vocês que vocês têm que se organizar, que vocês têm que criar um cronograma, que vocês têm que ter disciplina. Eu vou literalmente colocar aqui passo a passo pra você conseguir ter essa clareza aí. Vamos supor então que você tem aqui a sua segunda-feira, né, que a gente chama de Monday. Vamos supor que você tem a sua Tuesday, sua terça-feira. Vamos supor não, né, porque você tem, você tá vindo, tá aí. Beleza? Você vai pegar esses 2 dias aqui e você vai estudar alguma estrutura. Beleza? Structure. Você vai separar esse dia aqui para você estudar a sua estrutura, a sua structure, tá? É importante você saber, você tem que aprender uma estrutura, mas você tem que ver como é que funciona o presente dela, como é que funciona o passado dela, como é que funciona o futuro dela. Por isso que é bom a gente separar 2 dias. E você vai pegar essa estrutura e você vai praticar ela não só esses 2 dias, ao longo da semana. Vou explicar para vocês como é que vocês vão criar esse laço, essa conexão aí, tá? Fica ligado. Olha só, então, Monday, Tuesday, você vai estudar a sua estrutura. E aí você tem lá a sua quarta-feira, que a gente chama de Wednesday, e você tem lá a sua Thursday, que é a sua quinta-feira. E nesses dias aqui, você vai estudar os seus verbos. Os seus verbos, então você vai dedicar esses 2 dias a aprender verbos novos. Aí você vai separar esses 2 dias aqui para você estudar os seus verbos. Primeira coisa, é importante que você conheça esses verbos sempre nas 3 colunas. Então quando você for estudar, vai pegar esses verbos nas 3 colunas. E você não vai só estudar esses verbos soltos, como eu quero que você também pegue esses verbos e você trabalhe eles com essa estrutura que você está aprendendo nessa semana, tá? Voltando aqui só para vocês entenderem melhor. Peguei nos 2 primeiros dias da semana, tô dedicando eles para pegar essa estrutura, para aprender essa primeira estrutura que eu escolhi. Depois eu vou pegar os verbos, né? Vou estudar eles na quarta e na quinta-feira e vou praticar esses verbos com essa estrutura que eu tô aprendendo durante essa semana. E aí depois você tem a sua Friday e você tem o seu Saturday. Você tem a sua sexta e você tem o seu sábado. E esse dia aqui, você vai se dedicar a memorizar vocabulários novos, tá? Vocabulary, nome das coisas, como é que eu falo porta, como é que eu falo tapete, como é que eu falo... Nome de coisas, tá? Beleza? E o que você vai fazer? O que eu indico você fazer? Aprendi a estrutura nesses dias, aprendi os verbos nesses dias, aprendi os vocabulários nesses dias. Eu recomendo que você pegue isso aqui, que você crie uma história para você ir criando laço. Você vai abraçando o conteúdo, tá vendo? Primeiro eu estudo isoladamente, né? Entre aspas, porque você já vai pegar o verbo estudar com estrutura e depois você vai abraçar o conteúdo, você vai empacotar, beleza? E o seu cérebro vai criar conexão com isso aí. Ah, teacher, mas eu tô no começo, ainda tá difícil para mim criar uma história. Vai criando frases, assim você está praticando, entendeu? Você está criando, você já está exercitando o seu cérebro. Fechado? Teacher, eu já estou no nível legal, já consigo criar pelo menos uma historinha de um parágrafo. Beleza, taca-lhe pau. E aí você vai fazendo isso aí para abraçar, para criar a conexão das ideias.
É muito mais fácil você estudar assim do que você ficar estudando vocabulário desordenado, do que você ficar estudando estrutura e você não sabe mais nem o que você está fazendo. Você tem que ter uma ordem lógica, beleza? Assim você estuda de forma inteligente, que é o ponto central aqui, tá? Beleza? Ah, teacher, mas sobrou o meu Sunday. Sobrou meu domingo. O que eu vou fazer no meu domingo? Estudar, praticar, revisar. Esse é o dia que você revisa tudo que você aprendeu durante a semana. Você vai fazer uma review aqui nesse dia. E aí você tem mais um tempo de falar, ok, cérebro, isso aqui funciona desse jeito. Lembra que você viu um tal dia? Lembra que você viu esse verbo aqui? Ok, teacher, mas eu só fazendo esse ciclo aí que você tá me falando, essa parada do empilhamento, eu só criando as minhas frases, eu só criando a minha história, eu já tô praticando o suficiente que eu tenho que praticar para me tornar ativo no idioma, para eu falar. Olha só, gente, uma coisa muito importante, quando você está criando as suas frases, quando você está criando as suas histórias, é importante você fazer aquilo que a teacher sempre fala para vocês fazerem, né? Quem assistiu os vídeos anteriores aqui nesse canal, viu que a teacher pede para vocês gravarem a sua voz. Se você não viu esse vídeo ainda, não se preocupe. Eu quero que você vá lá no seu WhatsApp e que você crie um grupo com você mesmo. E todas as frases que você criou, aprendendo sua estrutura, aprendendo seus verbos, aprendendo seus vocabulários, eu quero que você grave a sua voz, porque é muito importante nesse dia aqui que você está revisando, você ficar ouvindo as frases que você criou. Você ficar ouvindo como é que está soando o seu inglês, para você ter esse feedback, pessoal. Cara, sabe deixa eu checar essa pronúncia aqui, deixa eu ver lá no Google para ver se está certa essa pronúncia. E essa outra palavra aqui? Porque assim você vai se construindo, tá vendo? Que você está entendendo a estrutura, que você está praticando, que você está criando, e você vai se aperfeiçoando ao longo das frases que você vai criando, ao longo das histórias que você vai criando. É importante que você leia em voz alta, que você coloque para fora. Também é importante que você converse com outras pessoas. Esse dia aqui que você separou para revisar, você pode abaixar um aplicativo no seu celular ou entrar no site e você poder praticar com uma outra pessoa desconhecida, ou sei lá, talvez um amigo seu, né? Chama para conversar em inglês. Existe um universo de possibilidades, tanto aplicativo que existe para você conversar, tá? É aí que está o ponto. Você tem que entender, você tem que praticar, você tem que criar suas frases e você vai ter que se aperfeiçoar. Você já conheceu uma pessoa que entende o inglês, mas não fala? A pessoa entende o que você fala, entende tudo que você fala, mas na hora que chega tem que botar para fora, tem que se ouvir falando, tem que sentir que o inglês não é estranho para você. Você já está praticando tanto que você está acostumado. Não vou me cansar de falar isso para você, tá? A prática leva à perfeição. Eu vou até colocar essa frase aqui na lousa para vocês, ó. Practice makes it perfect. Eu quero que você grave essa frase aqui no fundo do seu coração, tá? Beleza? Vai ficar aqui apertadinho, mas eu quero que vocês peguem isso aqui, ó. Practice makes it perfect. A prática leva à perfeição. Se você não praticar, se você for uma daquelas pessoas que só assiste aula, que só assiste série, que só quer escrever, você vai empacar. Entende uma coisa aqui comigo? Se você só absorve, você está correndo atrás do seu próprio rabo. E se você é uma pessoa que só quer falar, mas que não entende o que você está falando, você também está correndo em torno do seu próprio rabo. Beleza? Aprende isso aqui, coloque isso aqui em prática. Eu tenho certeza que isso aqui vai fazer você falar inglês mais rápido, porque você já não está fazendo tudo mais de forma desorganizada. E se você não quer perder tempo pensando o que estudar primeiro, segundo e terceiro, eu já organizei tudo isso aqui para você, já empacotei tudo isso aqui para você, tá? Já fiz uma sequência lógica e inteligente para você estudar. Eu vou deixar o link para o meu curso aqui na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, pelo amor de Deus. E vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!